o Flamengo chega com a maior porcentagem, com o melhor aproveitamento comparado com essas 3 últimas edições para uma estreia de Libertadores, com 82% de aproveitamento, considerando até 2022 nessa conta aí. O Flamengo hoje, ele parece muito mais, se a gente vai usar uma palavra do Tite, Mário Marra, o equilíbrio muito mais equilibrado do que qualquer outro quando você imagina o início de temporada e início de competição. Parece. É assim, as pessoas podem tentar minimizar, falando, esse negócio que o Flamengo não toma gol é porque está disputando o campeonato estadual, assim, mas os outros todos estão disputando estadual, gente. O Flamengo não tomar gol é um imenso sinal de que o time está bem preparado para jogar sem a bola, que o time está bem treinado, bem comandado, que as ideias estão bem assimiladas. Isso vai durar até quando? Não sei, não tenho a menor ideia, pode ser que dure até hoje. O fato é, até agora, o time tem se mostrado muito eficiente sem a bola. E esse time já era muito bom com a bola. E ele agora está eficiente sem a bola? Isso é um perigo para os outros. É uma informação terrível. Entende? Assim, porque o time já é bom, o técnico é bom, os jogadores são bons e os jogadores estão entendendo o que tem que fazer também sem a bola. A fórmula está montada. Está montada e equilibrada, não é, Silas? Então, desde a saída do João Gomes, primeiro se falou da defesa. A defesa não se acertava e não achávamos parceiros, até que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira conseguiram dar um fim nessa conversa e ajustaram ali atrás. Quando o João Gomes vai para a Inglaterra, o Flamengo passa a não ter mais marcação no meio-campo. E agora, qual é a pergunta do momento? De La Cruz. Não, o volante canhoto Gerson. Sim. Ele volta ou não volta? Sim. Porque o De La Cruz, justamente, o Marra lembrou bem, ele com o Pulgar, eles deram esse equilíbrio defensivo que o Palmeiras não tinha. O Flamengo não tinha. Então, vai ser difícil. Para mim vai ser... E o Tite fala muito, não só equilíbrio, mas ele fala muito de justiça e meritocracia. O que você tira o De La Cruz hoje? Porque se você fala assim, mas o Gerson tem mais gol do que o De La Cruz. Não tem mais muito gol, não. Gol que eu falo assim, o cara do gol. Sim. Ele fez alguns gols bonitos, até o Gerson e tal, mas o De La Cruz é o motor do time hoje. Até pro de Arrascaeta poder ficar livre. Ele é que faz o papelzinho mais sujo ali, junto com o Eric Pulgar, de defender, voltar rápido, marcar. Ou seja, o Tite, para mim, achou o equilíbrio nesse jogador, né? De La Cruz. Eugênio, você falava informalmente, como você conversava com o pessoal da comissão técnica. Essa comissão ela tem uma característica de estabelecer padrões e repetir esses padrões. Isso vale para a escalação e pela maneira do time jogar. Existe a possibilidade de alguma mudança na escalação. Então, como é que vai ser alterada a escalação, mas mantendo a maneira do Flamengo jogar? Não vai abrir mão de nada o Flamengo, tá? Em função de ser um jogo na altitude, ser fora de casa. A gente acabou de ouvir o Matheus falando sobre isso, né? Vai pressionar a saída de bola, vai subir as suas linhas, é claro. A gente sabe que o Flamengo, mesmo no Campeonato Carioca, em alguns momentos, baixa as linhas. E para isso tem sido importante, e essa é uma questão também do jogo, né? Quando os pontas, vamos colocar assim, né, os externos, Luiz Araújo e o Cebolinha, o quanto eles voltam para recompor, ficam 2 linhas de 4 ali e o Arrascaeta mais perto do Pedro, no momento em que o Flamengo baixa um pouco as suas linhas. Isso vai acontecer eventualmente no jogo, mas o Flamengo não vai abrir mão de fazer o que fez, por exemplo, naquela primeira partida com o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, onde ele sufocou o Fluminense desde cima, né, desde a saída de jogo. Essa é uma característica que o Flamengo vai tentar impor hoje aqui, sabe que o adversário também prefere jogar com a bola no pé, então vai ser um jogo em que em algum momento vai ter uma disputa e quem conseguir mais se impor tecnicamente vai controlar a partida e explorar muito, né? A fragilidade defensiva do Milionários. Por quê? É um time de toque de bola, mas não é um time que saiba se fechar, se trancar na defesa. Gosta, por exemplo, de subir a linha de defesa, né? Então os zagueiros jogam perto do meio de campo, então dá espaço para contra-ataque. E também a percepção do Flamengo, da comissão técnica, é a seguinte: é um time de toque de bola que não tem exatamente a jogada do contra-ataque, não tem velocista. Os jogadores de meio, os meio atacantes são teoricamente, os camisas 10, são 3 camisas 10. Então, se ele optar pela escalação provável, o Gameiro, o Flamengo sabe que não vai precisar se preocupar tanto com jogada de velocidade nas costas da sua defesa. Então, por isso ele pode tentar esse jogo mais dominante no campo de ataque. Essa comissão técnica tem uma característica que é do conteúdo futebolístico. Eles passam muito conteúdo, é muito treino. Por exemplo, para o treino de ontem,
O trabalho do Flamengo, da comissão técnica, começou quando terminou o jogo com o Nova Iguaçu sábado. É claro, havia o departamento de observação técnica dos adversários, que já tinha preparado todo o material. E olha o detalhe, no avião, um voo longo, 6h30 do Rio de Janeiro para cá, no avião a comissão técnica pegou esse material e foi estudando em conjunto ali. O Tite, o Kleber Xavier, o Matheus Bach, César Sampaio, o pessoal ali da comissão técnica. E aí eles chegando aqui em Bogotá se reuniram, determinaram as estratégias e levaram para o campo ontem. Então o treino ontem, o Kleber falou aí na sonora que a gente ouviu, foi um treino muito específico em cima de características do Milionários, bola parada defensiva, bola parada ofensiva. O Milionários fez gol de escanteio nas 2 últimas partidas. E também nessa questão tática, segundo eles, é um jogo diferente do jogo com o Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu gosta de ter a bola, mas ele é mais agudo na transição defesa-ataque. Aqui não. Aqui é um time que vai procurar construir, o Flamengo vai tentar impedir essa construção. Então, assim, são características de jogo que o Flamengo não vai abrir, não vai abrir mão, vai continuar sendo o Flamengo mesmo fora de casa e entendendo as qualidade técnica, acima de tudo, do Milionários, que é um time que faz a troca de passe, a construção, mas vai tentar inibir isso com muita intensidade na marcação. E isso é curioso, Silas, que você como ex-atleta e como treinador, acho que pode contar para a gente, você preparar o treino no voo. Porque, de fato, a comissão preparou por uma decisão de campeonato carioca, a equipe, e depois teve pouco tempo, não só para treinar, mas até para preparar o time para treinar para um próximo jogo. Não, e esse detalhe que o Eugênio falou sobre a questão de marcar alto, e a gente também falou aqui, talvez o Fabrício Bruno talvez não jogue, né, por conta do desgaste de seleção e os jogos da final. Talvez Léo Ortiz ou Davi Luiz, qualquer um que ele colocar ali. O Davi Luiz, se o time, o Milionários, tivesse um ataque, um contra-ataque com jogadores muito rápidos, já seria mais complicado um pouquinho com o Davi Luiz. Sim. Mas nesse caso, não. A experiência dele pode ajudar muito e, mais uma vez, o trabalho do De La Cruz, num jogo que você não tem uma transição contrária tão rápida, vai favorecer muito o Flamengo, porque vai perder, vai pressionar. E aí, com a qualidade que o Flamengo tem, chance grande, eu acho que tem grande chance, mesmo sendo uma estreia num campeonato completamente diferente do Carioca, tem nada a ver uma coisa com outra. Até o Tite falou, acho que ele estava brincando, né, quando ele falou que era o melhor campeonato estadual, né, o Carioca. Acho que ele estava brincando, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Outro e outra. Os times que jogaram contra o Flamengo, outra preparação. Uhum. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, é outra preparação. São Paulo, completamente diferente de você jogar um campeonato estadual. Sim. Ou um campeonato local, no caso deles. Então, assim, eu acho que o trabalho do De La Cruz e do Pulgar vai ser fundamental para que o Flamengo não sofra o contra-ataque. Antes de mandar para o Marra, Eugênio, só não sei se você pode listar para a gente aí quais talvez sejam essas mudanças que o Flamengo pode ter para o jogo de hoje, mantendo ainda o estilo. Está tudo muito em aberto ainda, porque é uma avaliação da comissão técnica, jogador por jogador. A partir de agora, pela sequência de muitas partidas que o Flamengo vai ter, a avaliação é jogo a jogo. Quem está melhor? Quem está mais inteiro fisicamente? Quem está mais pronto para aquela partida? Não é uma questão de adaptar o adversário. É, dentro do estilo de jogo do Flamengo, quais são os jogadores que estão mais prontos naquele momento? Porque todos estão treinados de forma igual. Então se fala muito na possibilidade do Fabrício Bruno, porque vem com esse desgaste de seleção brasileira. Viagem, 2 jogos muito intensos que ele teve que se provar, né? Teve também um desgaste psicológico. Então essa é uma possibilidade. Se fala também em trocar eventualmente com uma entrada do Bruno Henrique ou alguma mudança no meio de campo. Olha, na conversa que eu tive ontem, foi muito elogiado o Igor Jesus, volante que vem da base e que vem ganhando espaço no time do Flamengo, tá? Um jogador que teve na seleção brasileira no Pan-Americano ano passado com o Ramon, e a comissão técnica do Flamengo conversou muito com o Ramon, e o Ramon queria levar o Igor Jesus, que estava machucado até para o pré-olímpico no início do ano. Como estava machucado, acabou não indo. Mas é um jogador que tem crescido muito no contexto do elenco do Flamengo. É um jogador que você tem ali, é claro, o Pulgar, você tem ali, é claro, o Alan, mas é um Igor que pode fazer o primeiro, pode fazer o segundo, e em algum momento pode ganhar espaço nesse elenco do Flamengo. Como outros jovens, né? O Flamengo tem hoje 6, 7 jogadores da base, que não vinha sendo comum recentemente no Flamengo, na história recente do Flamengo, 6, 7 da base, ali fazendo parte do ambiente que vão ser usados aqui e ali. Tem um problema, o Flamengo é a temporada muito longa, se espera que ele esteja em todas as competições, vai ter muitas maratonas, e tem o problema do meio do ano.
Então, assim, não dá para garantir agora, Mari, porque no meio do ano tem Copa América. Então, eles não estão ainda planejando Copa América, mas sabem que vão ter problema. Eles querem olhar todo mundo. Então, talvez possa ter até alguma novidade inesperada no jogo de hoje. A gente olha, mas esse jogador pode acontecer. Mas é melhor esperar um pouquinho mais, lá para as 6 horas deve sair a escalação oficial. Mas eu acho que isso é importante do que o Eugênio traz, Marra, você tem um elenco muito grande, um elenco muito forte, mas todo mundo está preparado ali para o que o Tite tem de planejamento. Agora é muito mais uma avaliação fisiológica de quem está na condição ali, ou de controlar carga, mas está todo mundo treinado para apresentar o que ele gostaria nesse sentido. E administrar elenco é uma arte, e por isso eles ganham bem, né? Porque tem jogador que pode se sentir acomodado. Então, você estimula a competição, você deixa sempre a dúvida. Eu acho salutar para o ambiente. Eu queria saber do Eugênio em relação ao que ele tem presenciado lá no dia a dia, talvez até conversando com outros jornalistas e tal, dessa mudança no Milionários. O Milionários vinha fazendo uma campanha fraquíssima. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Depois que venceu o Clássico, a coisa deu uma aquecida. Mas, especialmente, é uma abertura de Libertadores em casa. Marra. Uma abertura em casa contra um gigante como o Flamengo, isso dá moral, né? Pois até para o Eugênio comentar também, para a gente acompanhar, o que o pessoal da ESPN da Colômbia falou e está analisando sobre o time do Milionários. Então, para já termos algumas respostas para o Marra e para a gente aqui, mas também para o Eugênio, claro, de lá acrescentar. Vamos ver. Boa. Hola amigos de ESPN Brasil. Bueno, un poco de Millonarios, ¿no? Millonarios viene de cortar una de las peores rachas en el ciclo de Alberto Gamero. Alberto Gamero, el entrenador actual del equipo embajador. 7 partidos... De sábado com Fortaleza, porque sentia que a equipe estava com dificuldades defensivas. O time saiu na frente, fez 2-0, levou 2-1 e quase um empate. Então, se ele contra o Fortaleza pensou isso em algum momento, talvez ele pense no Flamengo, não em 3 zagueiros, porque não tem quantidade de zagueiros assim para isso, mas talvez em 3 volantes, segurar um pouco mais o meio de campo. Ele também pode mexer no time dele. Não é isso que está sendo colocado pela imprensa local. Mas eu consegui entender, fazendo uma leitura da coletiva dele depois do último jogo, que ele pode sim adaptar um pouco, sabendo da responsabilidade que é enfrentar o Flamengo. Aqui ontem, o Marra perguntava, eu estava acompanhando o programa da ESPN local aqui, e a pergunta era, é normal perder para o Flamengo? Se deve encarar com naturalidade? E aí a discussão era em cima disso. E a maioria disse que não pode considerar normal, que tem que buscar a vitória, não pode entrar derrotado no campo, que para você buscar a glória, você tem que superar adversários considerados mais fortes. Então, é meio isso, assim, a compreensão da força do Flamengo, mas sem baixar a guarda. Está jogando em casa, tem que tentar se impor. Ô, Eugênio, eu vou te liberar, então. Muito obrigada pela sua participação. Sei que você precisa aí seguir o trabalho. Qualquer coisa, dá um toque que a gente fala, tá? Valeu, Mário. Um abraço a todos aí. Fico imaginando o Bruno Bicari, lá da Colômbia. É um vexame perder pro Flamengo. Cheio de polêmicas. Cheio de polêmicas, soltando belas aspas. Mas agora, sim, brincadeiras e encheção de saco à parte, você falou na abertura do Sport Center sobre algumas coisas que você tinha apurado do Botafogo, mas também de Flamengo, sobre o Gabigol. Por favor, Bruno. Porque até agora a gente ouviu, né, desde essa polêmica do exame antidoping, a gente ouviu a versão e as explicações do lado do Flamengo, e eu fui conversar com o pessoal da ABCD, que é a Agência Brasileira de Controle de Doping, controle de dopagem, para entender na visão deles, né, o que aconteceu. Muitas coisas ainda estão sob sigilo, porque o processo, né, tem um recurso, ainda está, né, tem muita coisa em andamento, mas eles me passaram muito na visão deles do que aconteceu naquele dia lá do Ninho do Urubu. A ABCD, ela é filiada ao ADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Portanto, todo o procedimento, todo o protocolo é estabelecido pela Agência Mundial Antidoping. E é assim, que ele é mundial. É mundial, é esse o procedimento que é aplicado no mundo inteiro, com atletas e equipes de todas as modalidades esportivas. Quando os agentes chegaram ao Ninho do Urubu naquela manhã, rapidamente, prontamente, todos os atletas se colocaram à disposição do exame. Eles até elogiaram que não tiveram problemas com nenhum atleta. Todos, né, estavam prontamente ali preparados para o exame. Menos o Gabigol. E é aí que começa o desentendimento, porque o Gabigol alega ali para eles naquele momento que ele já tinha treinado e precisaria então de um tempo e de um intervalo para que seu sangue fosse coletado. Isso, como a gente explicou aqui já, no exame de urina não é preciso desse tempo. No exame de sangue, dependendo do exame, também não é preciso, mas especificamente aquele exame era um exame que mapeava o passaporte biológico dos atletas.
E para esse exame, sim, é preciso que o metabolismo esteja absolutamente regulado, equilibrado, para que o exame seja fidedigno. Isso não é um problema para a ABCD, porque ela entende, sim, que se o atleta estava ali exercendo a atividade, ele tem que esperar. É o trabalho dele. É o trabalho dele, claro. Só que, como a gente explicou aqui, não é que o agente fala assim, então eu volto daqui 2 horas. Não, a partir daquele momento é quase que como se existisse uma escolta no atleta. Então, o atleta está treinando, o agente está acompanhando o treino. A partir do momento que ele encerra o treino e que começa a contar as 2 horas, para onde o atleta vai, o agente também vai. Para acompanhar que em nenhum momento exista algo diferente do que do protocolo. O medo é que talvez ele faça alguma coisa que tapeie uma dopagem, algo Perfeito. assim. E uma série de eventos fez com que os agentes não conseguissem, então, garantir que os exames feitos depois disso fossem realmente, que as amostras fossem realmente as do Gabigol. Tá. E aí são vários eventos, segundo o relatado, está no relatório, tá? Então, um exemplo, quando o atleta ele faz um exame de urina, ele é o detentor daquele exame. Ele é o responsável por aquela amostra. Então, é ele quem tem que abrir, fechar ali o pote, lacrar. E isso é uma proteção para o atleta, para ele ter a certeza que ninguém, naquele momento, manipulou. Só que a partir do momento em que essa série de... esse é um exemplo, mas que outros eventos são quebrados, a gente não consegue garantir que aquele exame não foi manipulado e que, de fato, aquele exame é do Gabigol. Por isso que até tem muita discussão assim, mas, poxa, ele fez o exame, apresentou e deu negativo. Só que a partir do momento em que o protocolo não é cumprido, aquele exame não é válido. Porque o agente não consegue, certo, garantir a veracidade daquele exame. Então, o Gabigol ele não está sendo punido pelo exame positivo ou negativo. Por isso a expressão fraude. Ou tentativa de fraude, certo? E vale lembrar que dentro de todos os atletas no Brasil que já foram punidos ou que estão, neste momento, punidos por tentativa de fraude, o Gabigol, nesse momento, é quem tem a menor pena. Ele pegou a pena mais leve entre todos aqueles atletas que foram enquadrados com o mesmo problema. Existiu aí uma versão de que os agentes teriam chegado atrasado ao exame. Isso não existe, porque o agente não marca a data, não marca a hora. Ele sabe que o time está treinando, a partir do momento em que ele chega, o atleta, e é notificado, o atleta tem que estar à disposição para a realização do exame. Então, essa questão de marcar horário, chegou cedo, chegou tarde, isso não existe. O que pode acontecer, como de fato ali aconteceu, é que o Gabigol estava treinando, eles tiveram que esperar, e aí, nesse intervalo de tempo, as coisas aconteceram. O que o Flamengo deve fazer a partir de agora? Dificilmente, como está tudo ali relatado, dificilmente o Flamengo vai conseguir provar no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, que o protocolo ele foi cumprido. Porque isso está relatado e é um documento, e é documento por alguém que é afiliado ao ADA e que estabelece aquele protocolo. Esse protocolo, inclusive, está no site da UADA ou está no site da BCD, se alguém quiser entrar ali e ver. Então, o Flamengo deve tentar ali, a gente imagina, assim, descredibilizar o agente. Tentar mostrar que, na verdade, quem dificultou não foi o Gabigol, mas teria sido o agente que, por algum motivo ali, não estabeleceu o processo correto. O caso, ele é mais rígido ou menos que a justiça brasileira? Também não dá para saber, porque vai ser um painel ali de pessoas que vão votar, né? E ali se pode pegar ali gente que é rigorosa e que vai olhar e que vai entender até que a pena foi pequena, que o Gabigol merece mais. Ou talvez pegar ali pessoas que votem, né, ali do tribunal, que são isentas também, mas que entendam que, de fato, por mais que tenha tido um ou outro desentendimento ali, talvez tenha tido um erro da parte do agente e que o atleta não é o culpado. Então, esse é o cenário. O Bruno traz para a gente os bastidores, porque também a gente escuta o lado, e a gente escutou o lado do Gabigol e do Braz, e faz todo sentido. Claro. E agora tem um outro lado também apresentado, que é o lado que também está... Muitas versões batem, assim, a questão ali é o que aconteceu nesse intervalo de 2 horas, né? É muito mais também sobre protocolos, né, Bruno? Porque às vezes no futebol a gente tem menos acesso aos termos, a como funciona. O futebol normalmente é um mundo à parte. Então, às vezes até a gente, para poder entender como que tem que ser feito, como que tem que ser acompanhado, o que é certo, o que está errado, onde está o problema, onde não está. Mas eles destacaram que todos os atletas do elenco cumpriram exatamente, perfeitamente o que os agentes pediram. Isso não é bom para ele. Ainda questionei só o Gabigol, mas por que o Gabigol... A resposta que eu vi foi porque parece que ele se acha...